graça e a paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa. Esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui. Que bom estar aqui com os irmãos para falar da graça de Deus, das maravilhas do Eterno. E isso é muito agradável. A gente sente saudade aí dos irmãos, né? Está aí a gente trazendo novas mensagens. Isso é muito bom. A gente está aqui reunido em espírito e em verdade. Hoje a internet está facilitando a gente se comunicar com mais facilidade. Então vamos fazer uso dela para que a graça de Deus também seja manifestada em mais pessoas conheçam, e que Deus possa trazer um entendimento esse que liberta do sistema, que liberta do medo, que liberta das mentiras, que liberta de tudo aquilo que engana as pessoas. Olha, irmãos, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia muito boa de estudo, mas eu também tenho uma outra aqui também, né? É uma mais simples. E muitas das vezes a gente encontra por aí algumas pessoas que têm durante anos, durante décadas, uma Bíblia só. Tudo bem que a pessoa tem uma Bíblia só, mas nos dias de hoje, eu acho que com a facilidade que a internet nos proporciona nas pesquisas, eu acho que a gente mais pessoas deveriam usar desse recurso para quando está lendo a palavra de Deus, mesmo sendo nessa Bíblia que eles têm há anos, eles façam a pesquisa, que eles busquem em fontes confiáveis, que não fique só no contexto Bíblia, que também vá para o contexto histórico, para saber mais coisa, porque nem tudo está na Bíblia. Então, isso é muito importante. Eu creio que você já está vendo aí o tema. Jesus de Nazaré não é mais o caminho. Muitas das vezes a gente traz esses temas assim, as pessoas nem assistem os vídeos e já começam as suas críticas. Só pelo tema. Então, abençoado, se pelo menos você assistiu até nesse momento, eu peço que assista até o final, para depois você fazer suas críticas, tecer seus comentários, fazer seus questionamentos. Isso é muito importante, porque eu não sou dono da verdade. Eu também estou crescendo na graça e no conhecimento. Já estou aí há 6 anos, né? Na graça e no conhecimento, buscando estudar cada dia mais, e para que a gente, quando vier fazer um vídeo, fazer um estudo assim, e trazer a público, a gente tenha plena certeza daquilo que a gente está trazendo aqui, daquilo que a gente está abordando aqui. Algumas pessoas podem até estranhar, porque há pouco tempo aí, né, eu não usava esse Facebook para essa finalidade, mas tudo tem o tempo de Deus. Mas também a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando entendimento. Isso é muito bom. E graças a Deus, Deus tem me capacitado para que eu venha aqui e traga as mensagens para as pessoas estarem aí crescendo na graça e no conhecimento. Muitas pessoas estranham, mas tudo bem. Vai chegar um momento que elas vão ver que o que está sendo falado aqui está em linha com a palavra de Deus, está em linha com a graça.
E muita gente que ainda se encontra dentro de um sistema religioso, eles falam, nós estamos em graça, mas na verdade, algumas pessoas nem sabem explicar o que é de fato a graça de Deus. Muitas pessoas não sabem o que é isso. A pessoa pega uma Bíblia e fala, é bíblico. Tudo bem, está na Bíblia. Tudo bem, mas para quem está falando? Até quando aquilo ali é válido? A gente tem que levar em consideração tudo isso. Temos sim. Não só porque está na Bíblia, é Bíblia, a gente confia e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Nós sabemos que a Bíblia, onde está a palavra de Deus, ela foi muito mexida. Ela cópias de cópias de cópias. Então, quando você tem uma única Bíblia na sua mão, na sua casa, você pode estar fadado ao erro. Exatamente. Hoje, praticamente, quase todo mundo tem um celular em casa. No meu celular, eu devo ter umas 10 Bíblias baixadas. Então, facilita a gente fazer certos estudos. A gente pesquisa aqui, se a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente vai pesquisando em cada Bíblia e a gente tira a prova dos 9. Eu já achei versículos aí que não condiz com certas coisas que está escrita numa, não está escrita na outra. Então, isso leva a pessoa a um entendimento errado. E muitas pessoas não atentam para isso. Quando eu digo Jesus de Nazaré não é mais o caminho, algumas pessoas já levantam uma interrogação. Opa, para aí. Esse cara, e vem ele, mais uma vez, com heresia. Mas, se você olhar dentro da palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus tem razão. Porque quando eu digo que Jesus de Nazaré não é mais o caminho, é porque a palavra de Deus tem respaldo para me trazer esse entendimento. Então, por isso que fique aí até o final do vídeo, para você compreender melhor. Assista todo o vídeo. Vamos lá. Eu peço sempre para que você abra a sua Bíblia. Quer falar das coisas de Deus? Fale com a Bíblia aberta, em mãos, ou no celular, ou no tablet, no computador, seja lá como for. Mas faça assim. Querem questionar meus vídeos, meus comentários? Sim, questione-se. Mas faça isso com a Bíblia aberta. Ok? Vamos lá. Abra a sua Bíblia em João 14, do verso 1 a seguir. Olha o que está dizendo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparei lugar. Eu vos preparar lugar. E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vou terminar de ler aqui para fazer um comentário. Para que onde eu estiver, esteja vós também. Olha, é muito importante você atentar para vários pontos aqui nessa leitura, até agora. Quem está falando aqui é Jesus de Nazaré. Aí, você sabe quem era Jesus de Nazaré? Você sabe quem foi Jesus de Nazaré? Porque às vezes as pessoas estão questionando só pelo título, mas nem passa a saber, se inteirar de quem era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o próprio Deus em carne e sangue habitando aqui na terra. Então, esse era Jesus de Nazaré.
é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Entre nós quem? Nós nos dias de hoje? Não, nós os daquela época. Esse era Jesus de Nazaré. Mas, infelizmente, dentro da religião, eles consideram Jesus de Nazaré como se ele ainda estivesse aqui. Infelizmente é assim. Considera Jesus de Nazaré como se ele ainda estivesse aqui, entre nós aqui. Isso é um erro que muitos estão lá dentro cometendo por falta de entendimento e por falta de alguém que ensine a verdade. Pessoas que têm a mente lamentavelmente cauterizada. Não, pregou assim, quem falou foi fulano e pronto, acabou. Eu confio nele porque é um homem de Deus. E muitas das vezes descarta o que está escrito. Então Jesus de Nazaré era o próprio Deus, e nós iremos ver aqui ainda hoje passagens maravilhosas. Por isso que é bom você estar até o fim, para você ter noção de quem era Jesus de Nazaré. Então aí foi uma leve interpretação de quem foi Jesus de Nazaré. Então vamos continuar lendo, que mais para frente a gente iremos falar disso aí com mais detalhes. Vamos lá. João 14, verso 4. Mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé, né? Perguntando. 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Quem disse eu sou o caminho? Jesus de Nazaré. Mas hoje, 2000 anos depois, ele não é mais o caminho. Iremos abordar esse assunto mais adiante. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Isso ainda continua sendo e eternamente. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quero agradecer os abençoados aí, né? Josivaldo Souza, que está assistindo. Ele é um acompanhador, conhecedor da graça aí. Isso é maravilha, né, abençoado? Ele e a sua família, que Deus continue te abençoando aí. Então, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Bom, se ele está falando ninguém vem ao Pai, isso fica claro que ele é o Pai. Ele é o próprio Deus que se revestiu de carne e sangue e habitou aqui na terra. Se você tiver a mente iluminada, longe de religiosidade, você vai entender isso aqui. Mas se você estiver com a mente contaminada com religião, ou também pela ignorância, jamais você vai entender isso aqui. Para que a gente entenda a palavra de Deus, a gente não tem que ter fermento, tem que tirar o fermento das nossas mente, né? Descontaminar. Verso 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis. E tendes visto. Ou seja, ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo. Algumas pessoas, inclusive eu estava fazendo parte de um grupo aí de WhatsApp, até não sou muito fã disso, mas faço parte de alguns grupos aí, saí de muitos aí. Eu fiz parte de um grupo aí, onde uma pessoa, um rapaz me colocou lá e pôs lá que Deus estava aqui e Jesus estava aqui, lá na eternidade. Aí eu fui questionar e pus alguns versículos lá, ele já me cortou e eu fiquei sem jeito até de falar
que eu ia sair do grupo. Peguei e saí. Isso é um absurdo, né? A gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe. Em breve eu quero fazer um vídeo onde fala o que significa estar à direita do Pai. Eu quero fazer um vídeo aí porque algumas pessoas não entenderam o que significa isso. Abra a tua Bíblia agora, onde está a palavra de Deus, em Filipenses 2, verso 5, a seguir. Olha o que está dizendo aí. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, coisa que se devia ofertar. Coisa que se devia ofertar. Ou seja, coisa que devia fazer. O que está dizendo aqui? O qual, subsistindo na forma de Deus, que ele era Deus, mas só que em um corpo humano aqui, não considerou ser igual a Deus. Ou seja, ele não usou eu sou Deus e tal, e por aí vai. Ele não falava isso abertamente. Ele não dizia isso abertamente. Certa vez, quando ele já estava sendo julgado ali pelo sacerdote ali, algumas testemunhas falsas apareceu e falou, né? Inventaram um punhado de coisa acerca dele ali. Foi o momento que ele disse assim para o sacerdote: tu disse, em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aí o pai, ele falou, está querendo ser igual a Deus, é réu de morte. Se eu não me engano é Mateus 26, 62 a seguir. Ou seja, ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. É difícil para uma pessoa que não é da graça entender isso. Mas nós que somos da graça, com a mente de Cristo ativada, entendemos isso facilmente. Então, quando disse esvaziou-se a si mesmo, ou seja, vou dizer que não é a palavra mais fácil de interpretar. Ele deixou a sua glória, o seu poder, a sua majestade, tudo lá nos céus. E praticamente, quando ele precisava, algo vinha até ele. O seu poder vinha até ele. E ele, através disso daí, ele fazia muitas maravilhas aqui na terra. Então, Hebreus 2,14 disse, visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, o diabo. Então, ele participou daquilo que nós participamos ainda hoje, nos dias de hoje, de carne e de sangue. Só que o sistema, eles não aceitam essa passagem. Porque lá na frente eles falam que tem que aniquilar o diabo, então eles preferem nem ler. Então, quando uma pessoa recusa esse versículo, é o mesmo que essa pessoa está dizendo assim, Jesus não veio em carne e sangue. Aí, a pessoa já não aceita, diz que aceita assim, que Cristo veio em carne e sangue, é um anticristo. Não que hoje haja um anticristo no sentido de fazer as obras do Senhor aqui na terra. Não nessas condições. Um anticristo que vai contra a palavra de Deus que está aqui escrito. A pessoa nega Hebreus 2,14. Então, pessoal, vou ler aqui Filipenses 2, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem. Semelhante ao homem. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, o que muitas pessoas recusam, o sacrifício
de Jesus lá na cruz. Infelizmente, as pessoas não aceitam o sacrifício lá na cruz. Inventa aí, bom, ele fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa. Não, ele disse, está consumado. Quando abriram os braços dele, pregaram ele no madeiro, levantou ele, ele disse, está consumado. Para algumas pessoas, ainda não está consumado. Quando ele disse está consumado, ele morreu, entregou o seu espírito, morreu, desceu. Vou falar uma palavra aqui que quem não está em graça não vai aceitar. Ele desceu ao inferno. Inferno é as profundezas da terra, é sepultura. Ele desceu à sepultura. Então, ele ressuscitou e vive eternamente. Muitas pessoas não aceitam o sacrifício dele na cruz. Sacrifício que ele fez, as maravilhas que ele já realizou, o batismo na cruz, Romanos 6,3, aniquilou o diabo na cruz. Eu não vou nem entrar em detalhe o que diabo é esse que ele aniquilou na cruz. A gente tem vídeo aí no canal explicando sobre isso daí. Canal lá no YouTube, Reconciliados em Cristo. Reconciliou-se o mundo com ele e tantas outras coisas que foram feitas por ele na cruz, hoje é rejeitado dentro das chamadas igrejas. Infelizmente, é rejeitado dentro das chamadas igrejas. E nós vimos aqui já bem claro que Jesus de Nazaré era o próprio Deus que desceu aqui na terra em forma de carne e sangue, Hebreus 2,14. Então, Deus é Espírito. Jesus de Nazaré morreu, ressuscitou e voltou. Então vamos continuar aqui. 2 Coríntios 5,16. Presta atenção, abençoado, para você que faz parte de uma denominação e de repente você já nesse momento não está aceitando nem o tema que foi posto aí, muito menos a mensagem. Aí está pior ainda partindo de mim. Algumas pessoas não vão aceitar. Mas pegue a sua Bíblia, porque é ela que está escrita a palavra de Deus. Abra ela em 2 Coríntios 5,16 e leia comigo. Olha o que está dizendo aí. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante quando? Quando? De repente você pode falar, Ivan, mas isso daí não é para nós, é para aquele povo. Não, isso aqui é graça pura. É o ministério da graça. Quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Paulo, é o apóstolo dos gentios. É ele que está dizendo isso aqui. Você com os olhos iluminados, a mente de Cristo ativada, você vai entender que tem coisas aqui na Bíblia, que está a palavra de Deus, que transcende, ela vai eternamente. Mesmo sendo dentro das 14 cartas de Paulo. Tem coisas aqui que é eterna, mas tem coisas aqui que são para aquele povo ainda. Então, 2 Coríntios 5,16, vou ler de novo. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Eu te pergunto, Paulo conheceu Cristo segundo a carne? Você conheceu Cristo segundo a carne? Eu não conheci. Paulo não chegou a conhecer Cristo segundo a carne. Não chegou a conhecer Cristo segundo a carne. A caminho de Damasco ele viu um clarão. Quem era esse clarão? Era Jesus de Nazaré que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Não era. Não era Jesus de Nazaré.
já era o Cristo ressuscitado. Já era Cristo ressuscitado. Não era mais Jesus de Nazaré. Algumas pessoas falam que coisa é essa? Não entendem, mas tudo bem. Espera o tempo determinado por Deus, abra a tua mente, o seu entendimento, que vai chegar um momento que vai ser revelada a graça de Deus em sua vida. Calma, espere. Atente para a palavra, não atente para a minha maneira de ler, para a minha maneira de falar, pelos meus óculos, pela minha camisa, que eu não estou de terno e gravata. Não, atente para a palavra de Deus. Vamos lá. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Bom, para aí. Nós já nascemos em Cristo. Isso. Já nascemos na nova aliança, no Novo Testamento, no Novo Pacto. Nós já nascemos em novidade de vida. Paulo aqui, como eu disse anteriormente, tem coisas aqui, mesmo sendo Paulo dizendo, tem coisas aqui que é para aquele povo, mas tem coisas aqui que é para nós hoje. Presta atenção, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Bom, se está falando novo, é porque anteriormente não era. Quem não era? Nós nos dias de hoje? Não. Eram os da lei. Eram os do antigo pacto. Nós já nascemos filho de Deus. Nós já nascemos da família de Deus. Nós já nascemos no ministério da reconciliação. A reconciliação, nós não participamos dela. Nós já nascemos fazendo parte da família de Deus. O meu canal é Reconciliados em Cristo, mas é apenas um nome que eu achei para o meu canal. Nós não fomos reconciliados. Nós já nascemos dentro da reconciliação. É diferente. Quem Deus reconciliou com ele foi os da lei, que andava em desobediência, no ministério da condenação e morte. Nós hoje já nascemos no ministério do Espírito, em novidade de vida. Algumas pessoas não entendem, falam o que esse cara está falando. Mas isso, o tempo determinado por Deus, você vai entender. Basta você assistir o vídeo lendo a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. Nós estamos hoje já dentro desse contexto. Nós já nascemos dentro desse contexto, dentro desse ministério. Nós não precisamos se reconciliar com Cristo, porque nós já nascemos dentro do ministério já reconciliado. Quem reconciliou com Cristo foi o da lei, que vivia, igual disse, em desobediência. E essa reconciliação vem de Deus, porque está dizendo aqui, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, reconciliou com Ele mesmo. Não levou ninguém para nenhum lugar, para nenhum templo, para falar, venha reconciliar-se com Deus. Reconciliou com Ele mesmo. A pessoa que está dizendo por aí, venha reconciliar-se com Deus, ela não conhece a palavra de Deus. Ou se conhece, não quer falar a verdade. De repente é porque já pregou a mentira muito tempo e agora fica difícil de falar a verdade. Então vamos continuar aqui, 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. Isto é, olha aqui, preste atenção, o que eu disse lá no começo do vídeo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amado, se você analisar dessa forma que eu li, você vai passar despercebido de muitas coisas interessantes aqui, porque só num versículo desse aqui, tem muita coisa aqui que deve ser levada em conta. Há uma observância para ser feita aqui. Vamos lá, 2 Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo, ponto. Quem estava em Cristo? Deus. Quem era esse Cristo? Jesus de Nazaré. Quem era Jesus de Nazaré? Aquele que nasceu de Maria. Quem era Maria? A chamada mãe do Filho de Deus. Isso para você ter uma análise só disso aqui que eu falei. Vamos continuar aqui. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo. Reconciliou com Ele mesmo. O mundo. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. É o mundo. Qual mundo? Todos aqueles que estavam no antigo pacto. Todas aquelas pessoas que estavam debaixo de lei. Porque a lei de Moisés era 613 ordenanças. Era impossível cumprir. Era impossível de se cumprir. O único que cumpriu a lei de Moisés foi Cristo. Ele cumpriu todas as leis. Ele falou, não vim abrogar a lei nem os profetas, mas vim cumprir. Ele cumpriu e disse lá na cruz, está consumado. Ele disse, está consumado. O pecado de Adão, por um entrou o pecado do mundo. Quem? Adão. Por outro saiu quem? Cristo. Levou sobre o madeiro. Levou sobre o madeiro. Então, pessoal, continuando aqui, não lhes imputando os seus pecados. Olha aqui, outra coisa, ainda dentro de 2 Coríntios 5:19. Não lhes imputando os seus pecados. Os seus pecados de quem? Meu, seu, não. De quem estava debaixo da lei. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o pecado era a transgressão da lei. Pecado não é roubar, matar, fumar droga, beber. Pecado não era isso. Mas, nos dias de hoje, e naquela época, era errado. Mas hoje, eles falam, para quem bebe hoje, para quem faz tudo, está em pecado. O pecado era a transgressão da lei. Mesmo tudo isso estando na lei. Se você transgredisse a lei, a pessoa estava em pecado. Lembra quando Jesus disse para aquela pessoa, para aquela mulher que foi pega num ato de adultério? Né? Vai e não peques mais? E ele falou assim, quem de vós aqui estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem de vós não tenha transgredido a lei, que atire a primeira pedra. Jogaram as pedras no chão e foi embora, porque são 613 ordenanças. E era impossível de uma pessoa aqui cumprir. E ele disse para a mulher, ninguém te acusa, nem eu. Vai e não peques mais, ou seja, vai e não transgrida a lei mais. E assim, ele disse, agora eu não sei se ela mudou de vida ou não. Mas pecado era transgredir a lei. Continuando aqui, 2 Coríntios 5:19, mais outro ponto aqui. E pôs em nós a palavra da reconciliação. É Deus que pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso aqui estende eternamente. Não é isso aqui. Não, isso aqui é só para quem faz parte de uma denominação religiosa. Nananina não. Até aqui não está entrando religião nenhuma. A palavra de Deus, em toda a Bíblia,
não apoia nenhuma religião. Não dá respaldo a nenhuma religião. Não dá. Você pode olhar, não tem respaldo. Até porque quem pediu a condenação de Jesus de Nazaré foi o sistema religioso da época. As pessoas não atentam para isso hoje. As pessoas não querem aceitar isso hoje. O fato é esse. Basta ler. Então nós observamos aí, né, algo bastante interessante. Vamos seguir em frente aqui. Olha, abra aí agora Hebreus 10, 19 a seguir. Prestem atenção. Abra sua Bíblia aí, Hebreus 10, 19 a seguir. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora, aqui está a chave, aqui está a revelação de que eu falei que Jesus de Nazaré não é mais o caminho. Aqui está. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Hebreus 10, 19 e 20 e 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela sua carne. Ele inaugurou um novo e vivo caminho. Nós temos ousadia para entrar no novo santuário. No santuário. Pelo novo e vivo caminho que ele inaugurou. Aí eu te pergunto, você ainda vai ficar procurando o caminho que Jesus de Nazaré disse que é? É lógico que não. Porque nós lemos em 2 Coríntios 5,16, diz que ainda daqui por diante ninguém conhecendo segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, que era Jesus de Nazaré. Contudo, agora já não é assim mais. Ou seja, aquele que era o caminho já não é assim mais. Mas ele é a verdade e a vida. Mas aqui a gente viu em Hebreus 10, verso 20, que ele diz aqui, ó, olha o que ele está dizendo, pelo novo e vivo, pelo novo, então tinha um caminho antigo, um caminho velho, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, Olha o 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a casa de Deus somos nós. O nosso grande sacerdote é Cristo. Nós não devemos, nos dias de hoje, estar aí debaixo de quem quer que seja, padre, pastor. Tanto é que Jesus, certa vez, Jesus de Nazaré ainda disse. É como eu disse anteriormente, tem coisas que servem para nós nos dias de hoje, sim. Com a mente iluminada, a mente de Cristo ativada, você vai entender. Ele disse, a ninguém chamais de pai ou mestre, porque só um é o vosso pai e o vosso mestre. Então como que eu vou estar por aí chamando de padre, pastor? Não posso. E ele disse também, eu sou o bom pastor. Quem? Jesus de Nazaré. Hoje ele não é mais pastor de ovelha, até porque nós não somos mais ovelhas, nós somos filhos de Deus, nós somos da família de Deus. Iremos ver agora isso aqui. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. O nosso grande sacerdote é o Cristo ressuscitado. De repente você não sabe o que é isso. Em breve está aí fazendo um vídeo aí explicando o que é isso aí. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Essa água limpa é a palavra.
Não é você mergulhar numa piscina, num rio, ou qualquer outro lugar aí, e dizer que você está se mergulhando lá para você ter consciência purificada, que agora tudo se tornou novo, que você agora é uma nova criatura. Não tem nada a ver, não é isso aí não. Agora preste bastante atenção, prestem bastante atenção. Efésios 2:18. Olha o que está dizendo aqui. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não é eu que estou inventando. Ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós temos acesso a Deus, ao Criador dos céus e da terra. Por que eu vou buscar sobre alguém pôr a mão na minha cabeça e interceder por mim? Eu jamais posso fazer isso. Não posso. Se eu tenho acesso ao Pai, por que eu vou pedir para alguém fazer isso? Eu não sou inimigo dele. Eu tenho acesso a ele. Eu tenho liberdade dele. Porque eu sou da família dele. Eu sou da família dele. Quer prova disso? Então segura aí. Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Efésios 2:19. Não sou eu que estou inventando. De repente você pode até ver, não, você tem que passar, batizar nas águas, você tem que ter um pastor, você tem que dar dízimo, você tem que pagar o pedágio. Aqui não está falando isso. Não está falando isso. Aqui nada disso foi dito. Então, Cristo, lá na cruz, inaugurou um novo e vivo caminho. Hebreus 10:20. Então, Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus ali em carne e sangue, não é mais o caminho. Não é. Hoje nós temos acesso ao Pai em espírito. Espírito precisa de caminho. Espírito não precisa de caminho. Não precisa. Não precisa. Então, vamos continuar aqui. Eu costumo dizer, abençoado, que um dos objetivos de Jesus de Nazaré aqui na terra era Deus aqui, revestido em carne e sangue, era reconciliar consigo mesmo o mundo. E esse período dele aqui na terra era um período de transição de lei para a graça. Do antigo pacto para o novo. Do Antigo Testamento para o novo. Mateus 26:28, ele falou, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. As pessoas estão pensando que ele está ensinando a comer pão, vinho, ou seja, pão fermentado, que para os judeus, na Páscoa, era proibido. Para os judeus, pão fermentado era proibido. E era ervas amargas. Mas, como eu disse, a passagem de Jesus de Nazaré, um dos seus objetivos aqui na terra era fazer a transição de lei para graça. O que é a transição? Como se fosse um governo que sai e um governo que entra. Tem um certo período aí, mais ou menos, se eu não me engano, de 3 meses, que uma equipe do governo, ela começa a participar do governo que vai sair para saber como que está toda a estrutura. Então, Jesus, nesse período, estava em transição de lei para graça. E uma das passagens bastante interessantes, eu vou estar lendo aqui agora, uma das passagens muito interessantes, em que Jesus já está reconciliando o mundo. Mas ele fala umas palavras aqui até bastante pesadas. Mas era tudo para que se cumprisse as Escrituras. Vocês também conhecem aquela passagem da mulher samaritana. Foi para que se cumprisse a Escritura, foi reconciliação. Abra sua Bíblia
em Mateus 15, 21, a seguir, acompanha comigo. Olha o que está dizendo aqui. E partindo Jesus dali, e foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia não era uma mulher judia, né? Uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Ela conhecia bastante de Jesus, né? Filho de Davi. Não é que era filho diretamente de Davi, era descendência. Tende misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando a ele, rogou-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Por quê? Eles acharam que estava atrapalhando. O que essa mulher está fazendo aqui atrás de nós, gritando? Nós não tem conversa com esse povo, não. Era assim. Agora, vamos continuar. Ele respondendo disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus de Nazaré foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel. Eles que viviam debaixo da lei. Nós não. Os gentios nunca teve lei. Os gentios nunca viveu debaixo de lei. Tem pessoas aí que não sabem nem o que significa isso. E muitos ainda querem questionar. Agora eu vou mostrar para vocês como que como que foi a reação dessa mulher e a reação do Messias. Prestem bastante atenção aqui. Mateus 15, 25. Vou ler o 24. Ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Olha o que ele falou. Isso aqui era tudo para aquela manada de gente que vinha atrás dele, né? A fim de alguma coisa, querendo provar ele, pegar ele em alguma coisa. Aí no 27, olha o que ela disse. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha que sabedoria, né? Já pensou? Por isso que eu falo que era um período de transição de lei e graça. Por quê? Olha o que ele fala aqui, no 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ou seja, Jesus foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas uma mulher cananeia recebeu as bênçãos dele. Uma mulher cananeia recebeu as bênçãos dele. Então, abençoado, Jesus de Nazaré não é mais o caminho. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso, nós somos da família. A não ser que você não tenha um bom relacionamento com o Senhor. A não ser que você não tenha um bom relacionamento com o Todo-Poderoso. Aí você vai ter que pedir intercessão. Intercessão essa que não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Porque nós temos acesso. Para que eu vou pedir uma intercessão para alguém se eu já tenho livre acesso ao chefe, ao Criador, ao Rei dos Reis? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Então, eu creio que vocês, abençoados, entenderam, né, essa mensagem nessa noite. Espero que, se Deus permitir, estaremos em breve com mais mensagem aí da graça. E que, se você achar que essa mensagem foi edificadora para você, compartilhe. Se você achar que ela pode ser edificadora para alguém, compartilhe. Vai no canal no YouTube, Reconciliados em Cristo. É uma bolinha azul, está escrito REC e depois embaixo, Reconciliados
em Cristo. Se inscreva no canal, deixa seu like lá, faça seus comentários. Isso é bom para que o YouTube entenda que o público está interagindo, está gostando e ele se encarrega de levar para mais pessoas tomar conhecimento dessa mensagem que está sendo anunciada ali nesse canal. Então, vou ficando por aqui. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Graça e paz. Graça e paz.